Boa noite, meus amigos. Estamos aqui em mais uma quinta-feira na nossa palestra pública. Hoje nós vamos ter a nossa querida Norma Pinto, tarefeira da UMEN, que vai falar sobre o tema Era do Amor, do livro Pelos Caminhos de Jesus, Amélia Rodrigues, capítulo 8. Então, nós desde já agradecemos a presença da Norma, agradecemos a presença de todos aqueles que nos prestigiam com a sua presença no canal da UMEN. E vamos, então, ler a nossa página e fazer a nossa prece inicial. Então, do livro Fonte Viva, Chico Xavier, Espírito Emmanuel, o capítulo é o 159, Na Presença do Amor. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. 1 João, capítulo 2, versículo 10. Quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso risco do escândalo, a fim de ajudar, ao invés de acusar ou de servir. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, encarceramos-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação. Mas se realmente amamos o companheiro do caminho, a paisagem de vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Ama, pois, e assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda ao adversário. Ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com o esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio das pedras que lhe atiram. Ama e compreenderás. Compreende e servirás. Sempre mais cada dia, porque, então, permanecerás sobre a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. Então, vamos agradecer ao Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais que aqui estão conosco nesse momento, agradecer pela nossa vida, pela nossa saúde, pela compreensão que o Evangelho de Jesus nos traz, as adversidades, que a conquista desse amor se faça por cada um de nós através do nosso esforço diário, através da nossa compreensão da lei maior, que é a lei de amor. Fica conosco, Jesus. Abençoa os nossos corações, os nossos propósitos de sermos melhores a cada dia. Muito obrigada por tudo, que assim seja e graças a Deus. Então, Norma, boa noite, seja bem-vinda e podemos já iniciar a sua fala. Queridos amigos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva, que possamos sentir a presença desses amigos espirituais, sempre prontos a nos ajudar, sempre prontos a nos envolver, dando-nos coragem, disposição. Que esse estudo possa nos proporcionar isso, esperanças, muitas esperanças. Vamos falar do amor e vamos falar do amor divino. Ficamos até emocionados, é natural, né? Mas somos, acima de tudo, um grupo que tenta estudar, aprender, para colocarmos em prática esses ensinamentos do nosso mestre, do nosso guia.
E nós gostaríamos de começar lembrando que no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, nós vamos encontrar uma passagem do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Isso se dá no deserto da Samaria, junto ao poço de Jacó. Interessante esse encontro, que com certeza Jesus o desejou, porque era comum os judeus caminharem pelas margens do Rio Jordão. E Jesus penetra no deserto da Samaria. Ele queria aquele encontro, ele queria aquele diálogo para ficar para a prosperidade. E é belíssimo, porque aquele homem judeu conversando com aquela mulher samaritana, já era estranho um homem estar conversando com uma mulher em público. Agora imaginemos essas raças inimigas. E Jesus ali se coloca quando ela está tirando a água do poço. E ele pede a água. Dê-me água. E ela estranha, natural que ela estranhasse. Como isso estava acontecendo? E ela como que tenta negar. E ele lhe diz, mulher, se soubesses com quem falas, me daria a água. E eu lhe daria a água viva, que se tornará em ti uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Que beleza esse ensinamento. Assim como a água é essencial para a nossa vida física, para a nossa vida material, a água do amor que Jesus está nos oferecendo é essencial para o nosso espírito imortal. Nós temos que entender, estudando o Evangelho de Jesus, e a nossa casa oferece, vou recordar aqui, para que todos sintam-se convidados a participar. Nós temos 2 grupos do estudo do Novo Testamento. Um aos sábados, 10h30 da manhã. Qualquer informação é só entrar no nosso site da UMEN, porque todos podem participar, todos serão muito bem-vindos. E o outro horário é quarta-feira à tarde, começando às 19h30. E são momentos tão preciosos, porque nós vamos estudando lentamente, prestando atenção ao contexto, prestando atenção que aquelas paisagens e aqueles personagens do Evangelho, eles se transportam para dentro de nós próprios. São preciosas lições para a nossa vida, porque Jesus está falando neste momento desse amor divino. E nós temos que entender os atributos desse amor em nossas vidas. Porque nós costumamos falar muito de amor, mas usamos expressões às vezes chulas, às vezes não compreendemos o que seja realmente o amor. Chegamos até a comentar crimes que são cometidos em nome do amor. Não, isso não é o amor. Porque aquele deserto, aonde esse diálogo ocorre, essa região tão agreste, ela se constitui no nosso mundo interior, porque nós temos esse deserto dentro de nós. Nos falta paz, nos falta harmonia, e só o amor pode converter este deserto num jardim. Essa expressão é do nosso benfeitor Emmanuel, que nós tanto agradecemos. Olha que figura linda! Precisamos transformar este deserto interior no jardim, naquele lugar, Jardim de Éden, aquele lugar do encontro, do paraíso, Deus com as suas criaturas. Mas só o amor pode fazer esta modificação. Mas quando encontramos-nos ausentes e essa força divina não está dentro de nós, ficamos, então, em vários tipos de deserto. Deserto da aflição, da angústia, do medo, da desesperança. Precisamos descobrir esta fonte do amor, porque ela nos nutrirá. E nós, então, vamos florescer, vamos frutificar e vamos encontrar aqueles frutos que nós precisamos
os frutos da paz, do equilíbrio, das boas realizações. Nós, normalmente, quando aqui neste mundo, passando pela experiência da atual encarnação, muitas vezes nos deixamos levar pelas fontes conturbadas do mundo. Que fontes são essas? É a fonte do poder, tão transitório, a fonte do prazer desequilibrado, que sacia a nossa sede por um tempo, mas não nos traz a verdadeira felicidade. Deixamos-nos arrastar pela fonte do dinheiro, da fama, e ficamos cada vez mais presos, algemados a estas fontes que nos trazem tantas dificuldades, tantos sofrimentos. Quando precisamos ter em mente que o amor, ele liberta, o amor é laço, o amor não prende, e não podemos estar algemados, nem aquele amor afetivo que escraviza, nem qualquer bem terreno que não nos traz a felicidade legítima. E Jesus vem nos falar dessa fonte do amor, mas nós precisamos entender que naqueles momentos mais difíceis, quando aquele deserto interior, provocado pelos mais diversas condições, circunstâncias, ele nos assola um pouco mais, temos que ter a certeza que é o momento do nosso encontro com Jesus. Como aquele conto das pegadas na areia. Naqueles momentos mais difíceis, é quando Jesus nos sustenta, é quando Jesus nos carrega, é quando Jesus nos mantém. Mas nós precisamos aperfeiçoar esse amor sempre. Mas tem uma passagem no livro Paulo Estevam que me toca profundamente. E eu queria trocar essa experiência para nós meditarmos. Estamos reclamando do isolamento, mas precisamos entender que, por outro lado, estamos tendo um pouco mais de tempo de ler, quem sabe, os romances de Emmanuel. Romances maravilhosos. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Renúncia, tão maravilhoso. E Paulo Estevam, que tem que ser um livro de cabeceira, ensinamentos e a transformação do Paulo. Mas vamos a um pontinho desse livro. Naquele momento em que Estevão está morrendo. Aquele momento em que a irmã Abigail reconhece o irmão lá na arena e pede para que o tragam. E ele já vem nos momentos finais da sua existência, todo ferido, e é levado até aquela sala onde ela se encontra com Saulo, seu noivo. E ao ver o irmão, ele rapidamente entende o que está ocorrendo, o relacionamento da irmã Abigail com Saulo, e Saulo havia perseguido tanto Estevão. E Estevão olha para Abigail e diz: Saulo é um bom homem, ele está procurando ser justo às leis de Moisés. Imagine quando ele seguir Jesus. O que Estevão fez nesse momento? Ele pegou todas as agressões que ele sofreu, como que embrulhou com o manto do amor e devolveu para Saulo, como a dizer: Saulo, agora é você que vai dar conta disso. As suas agressões, eu estou devolvendo com amor, o amor de Jesus. E nós sabemos o final dessa história. Saulo, a partir daquele momento, ele vai se transformando e passa a ser, um pouco depois, o Paulo, esse grande apóstolo de Jesus. Grande esperança para nós todos, né, meus amigos? Mas o amor que existe em nós, falar do amor divino é de uma beleza profunda. E o amor que existe em nós? Como é que se processa esse desenvolvimento? Que ele é gradual, ele é paulatino. E o Pai Criador, ele não estabelece pontos definidos para a criatura. Isso é tão importante nós entendermos, porque cada qual está no seu tempo, cada qual está no seu processo evolutivo, no seu tempo, no seu momento, e ele nos aguarda, como Jesus. No livro
Caminho, Verdade e Vida, esses livros maravilhosos de Emmanuel, no capítulo, deixe-me conferir o capítulo 142. Emmanuel vem comentando essa passagem, dizendo que Jesus nos adquiriu para a redenção. Então, nós seremos felizes, temos que fazer as nossas escolhas. Deus nos criou. Olha só a nossa importância. Somos filhos de Deus. Somos uma criação divina, com uma destinação, que é a nossa felicidade, a nossa plenitude. Mas será alcançada dependendo de nós, das escolhas que nós fazemos, das amarras que nós conseguimos nos libertar. E como é que esse amor se processa dentro de nós? Os gregos, eles comentam que o primeiro passo é o amor a si mesmo. Verdade. Se eu não me amar, como é que eu posso amar ao outro? Não estou falando de egoísmo, eu estou falando de auto-amor. Como Jesus também colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, como precisamos amar a nós próprios. Como somos, cheios de imperfeições ainda, cheios de dificuldades. Mas eu preciso me amar, eu preciso fazer boas escolhas para o meu espírito imortal, para alcançar a minha meta, para alcançar essa minha renovação necessária. Então, eu preciso me amar, mas eu não posso parar nesse amor. Porque se eu estacionar, se eu não continuar expandindo esse amor, além das minhas dimensões, além do meu próprio eu, ele vai ressecar, ele vai definhar, ele vai morrer. Então, nós começamos a amar aqueles que pensam como nós, aqueles que agem como nós, que sintonizam conosco. E é tão bom amar a esses. Nós que pertencemos a uma casa que trabalha em nome de Jesus, é tão bom participar de uma equipe de trabalho. Todos ali, ninguém perfeito, todos com suas dificuldades, todos trazendo ainda grandes imperfeições, mas com um objetivo de melhora, um objetivo de sermos mais fraternos, solidários. E quando a gente termina uma tarefa, estão todos felizes, qualquer tipo de tarefa. Eu tenho a sensação que eu estou saindo como de uma grande universidade, aprendi algo mais, estou aprendendo a receber o carinho e estou tentando dar um pouco do carinho, mas precisamos continuar nossa caminhada, precisamos mudar de estágio. Então, nós vamos começar a amar não só os que pensam como nós próprios, que agem como nós. Então, nós vamos começar a amar sem esperar retribuição de espécie nenhuma, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento. É outra etapa do amor, porque Jesus nos ensinou. Se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não fazem assim também os publicanos e os pecadores? Está em Mateus, no capítulo 5. O amor legítimo se alegra no ato de amar. Aí nós lembramos das mães. Um exemplo de amor bonito. A mãe normalmente ela se doa. É o amor, doação. Dizem que é o amor mais perfeito que existe aqui na Terra. Algumas conseguem, mas muitas outras pessoas nos ensinam esse caminho bonito, né? Que essa fonte do amor, ela começa a jorrar e ela vai se transformando num rio. E esse rio vai deixar um rastro. Se nós lembrarmos de um Chico Xavier, ele deixou um rastro de luz na sua caminhada. Se nós lembrarmos da Madre Teresa de Calcutá, de tantos outros, são exemplos para a nossa reflexão. Eu pensei em nós lembrarmos de uma figura tão conhecida do Evangelho, e está a narrativa no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 15, que ele nos fala de Joana de Cusa. Eu tenho que ter cuidado, senão vai terminar o tempo, eu não vou chegar na página que me foi sugerida. Mas se não chegar, não faz mal,
que nós estamos falando do tema da noite, o amor, a necessidade do amor em nossas vidas. E nós estamos falando que Jesus veio trazer essa era, a era do amor. Então, nessa narrativa, conta-nos Humberto de Campos daquela mulher que tinha muitas posses. Ela tinha inúmeras servas que todas tinham para com ela um zelo especial. Ela desfrutava de um privilegiado nível social, isso em Cafarnaum. Era casada com um alto funcionário de Herodes. E nós vamos ver que Joana, ela se sente atraída pelos ensinamentos de Jesus, que ela passa a ouvir nas pregações do lago. Acontece que ela ficou encantada, ela desejava beber da água viva que ele falava. Porque ela era uma mulher com muitas aflições, com muitos dissabores. Ela tinha um marido que não a compreendia, vamos dizer assim. E ela tentava falar dessa nova crença que enchia seu coração de esperança, mas era em vão. E ela um dia vai procurar Jesus e conta para Jesus que a ouve serenamente. Conta a sua vida, seus dissabores. Conta que o marido, pelo prestígio social que para ele era tão importante, ele tinha uma postura dúbia. Tinha hora que ele ia ao templo de Jerusalém e outra hora ele ia sacrificar os animais para os deuses romanos. E Jesus diz para Joana, Joana, só há um Deus, que é o nosso Pai, e só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Todos os templos da terra, Joana, são de pedra. E eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Por fim, Jesus lhe recomenda que ela volte ao lar, que ela ame aquele companheiro tão difícil e se despede dela com um olhar sereno e uma expressão de tanta ternura na voz, e lhe diz: vai, filha, ser fiel. E ela retorna ao lar, e a partir daquele momento, ela procura não mais ver os defeitos do seu marido, mas sim as qualidades que ele possuía. Mais tarde, ela recebe um filho que lhe dá mais trabalho, mas também lhe traz muita alegria. E os anos passaram, mas as perseguições políticas e os reveses se abateram finalmente sobre o seu marido, aquele ex-intendente de Antipas. Perdendo seu prestígio e envolvido em dívidas enormes, ele amargurou-se e acabou enfermando. E numa noite de sombra, ele retorna à pátria espiritual. Para Joana, agora, a situação financeira mudara. Ela agora precisa trabalhar. As amigas ironizam a situação, mas ela não se incomoda. Ela sabe que precisa ter o ganho para se manter e manter o seu filho. Então, ela vai se dedicar aos filhos das outras mães e aos afazeres domésticos na casa alheia. Mulher digna, mulher de coragem. E um dia ela resolve embarcar para Roma. Nós chegamos, então, no ano de 68. Estamos no ano 68. O Império Romano tinha como governador Nero, que fazia perseguições imensas ao cristianismo. Eram intensas essas perseguições e os espetáculos sucessivos no circo. Um dia vamos encontrar essa velha discípula, já de cabelos brancos. Joana ouve as queixas de um homem jovem ao seu lado, era o seu filho, que reclama, que exclama e que diz: repudia Jesus, minha mãe, não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. É difícil. Eu gosto muito de me colocar no local da personagem, como eu agiria, só Deus sabe. Mas Joana, com lágrimas nos olhos, ela começa a recordar a sua vida.
a sua juventude, o seu casamento difícil, todos os dissabores, a filho, a alegria da maternidade e os ensinamentos de Jesus. E ela lembra de Maria, mãe de Jesus, aquela criatura que passou horas vendo aquele filho amado sendo crucificado naquele sofrimento atroz. E ela, lembrando de Maria, ela recorda quando Jesus lhe diz: vai, filha, ser fiel. E ela, então, se entrega, naquele momento, suavemente, e pede ao filho que se cale, conclamando a fidelidade a Deus. Mas um dos verdugos, quando aquele fogo começa a tomar conta daquele corpo já envelhecido, aproxima-se e lhe diz: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela, com doçura, corajosamente lhe responde: não apenas a morrer, mas também a te perdoar. E nós sabemos nessa narrativa que, dali a momentos, ela sente uma mão suave a tocar o seu ombro. Era Jesus que vinha buscar. Isso é uma vida digna de amor a Jesus, de amor divino. Essa narrativa nos comove, mas é tão bom ficarmos comovidos para o bem, né? Tão bom. Esse é o amor de Jesus quando penetra em nossas vidas. Chegamos ao nosso livro, chegamos ao nosso capítulo, Pelos Caminhos de Jesus, psicografia do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Amélia Rodrigues. Eu até vou sugerir, eu sempre que tenho oportunidade, eu falo isso. Quando pudermos, vamos ler os livros de Amélia Rodrigues, principalmente à noite, antes de dormir. Ela suaviza as nossas mentes. Ela traz os relatos da vida de Jesus de uma forma tão poética que nós ficamos encantados. E ela vem dizendo que aquele dia foi especialmente quente, mas que a mensagem de libertação espraiava-se por toda parte. Jesus conseguira tornar-se a esperança de milhões de pessoas que sofriam e que viviam sem qualquer perspectiva para o futuro. Todos viam em Jesus a resposta de Deus para as necessidades de todos nós, mas os poderosos, aos poderosos. Aqueles que permitiam a dominação arbitrária das consciências e do comportamento do povo, esses se levantaram contra Jesus, queriam o embaraçar, desejavam denegrir o conteúdo das palavras de Jesus e o lançar contra a rigidez da lei mosaica. Queriam, e de várias maneiras tentaram, que ele, de alguma maneira, se posicionasse contra as leis vigentes. Mas Jesus, com amor e com sabedoria, sempre deu a resposta correta, que para nós tem que ser um roteiro de segurança. São tantas as passagens, são tantos os momentos para a nossa reflexão, como daquele homem de mãos mirradas que vai procurar Jesus no templo em Jerusalém. Nós sabemos que a sinagoga deveria ser um local de orações, mas também era um local de encontros da perversidade. Aqueles sacerdotes, aqueles fariseus, eles não estavam preocupados a não ser com a aparência exterior, se mostrarem sábios, se mostrarem, mas o seu interior, como Jesus bem disse, era impuro e eles tinham posturas hipócritas. E eles também se encontravam, muitos deles, naquele templo, naquele momento. E sábado era estabelecido, dia do repouso, não era para o trabalho. Mas aquele homem de mãos mirradas pede a Jesus que o ajude. E Jesus manda que ele levante-se e venha para o meio ali do templo. Que significado é esse? Era para o dignificar. Aquele homem que era tão marginalizado, naquele momento, ele estava naquela posição de destaque. E Jesus lhe diz, quando todos começam a reclamar, como ele vai curar no sábado? Mas a lei proíbe. E Jesus lhe diz, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal?
Quem tem suas ovelhas, se uma delas se perder, ele não vai buscar, o pastor não vai buscar sua ovelha, porque é um sábado. E pede para que o homem estenda a tua mão. E ele cura aquela mão. Qual é o simbolismo da mão mirrada? É o símbolo de quem nunca abre o coração. É a falta de ação dignificante e operosa em nossas vidas. Hoje, somos muitos homens de mãos mirradas. Muitas pessoas que estão vivendo na sociedade sem um pouco de fraternidade. Mas, em contrapartida, já existem muitos de corações abertos, querendo entender o outro, a dor do outro, querendo ajudar o outro, por esse amor que jorra de Deus. Então, nós vamos à primeira pergunta que um fariseu orgulhoso faz a Jesus. Era Natan ben Assad, que ele dirige-se a Jesus na praça em Cafarnaum e diz: tu ensinas o amor irrestrito e o perdão incessante em qualquer circunstância e a todas as pessoas? E Jesus lhe responde: sim. Do contrário, não é legítimo o amor que se limita a circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. E ele insiste, mesmo aqueles que fomentam ódio, que se tornam detestáveis pelos crimes que perpetram? Sem dúvida, responde Jesus. A todos esses, portanto, mais do que os outros, eles se encontram enfermos e necessitados. Quem tem a paz interior não age com agressividade, nós já sabemos. E esses mais enfermos, os mais agressivos, eles necessitam da terapia do amor, a fim de se recuperarem do mal que os aflige, tornando-se, então, cidadãos úteis ao conjunto social. Emmanuel, também no livro Fonte Viva, tem uma página belíssima intitulada Modo de Sentir. E ele diz que crescer em bondade e entendimento é estender a visão e santificar os objetivos na experiência comum. E aqui fica uma pergunta: por que nascemos? Por que estamos neste momento na atual existência? Qual o objetivo de uma existência? O Livro dos Espíritos nos esclarece de uma maneira maravilhosa. Nós renascemos para nos tornarmos melhores. É na experiência diária, é no convívio familiar, é no convívio na sociedade, no trabalho, aonde estivermos, é nesse convívio. É nessas escolhas que nós temos que entender a nossa meta, nosso objetivo. E aí não vai haver vazio existencial. Se nós temos uma meta, se nós entendemos por que estamos aqui, em qualquer fase, ou na juventude, meia-idade, ou na idade mais avançada, como no meu caso, sempre há um motivo para viver. Sempre precisamos aprender, ajudar e crescer moralmente, educar os nossos sentimentos. São tantas lutas íntimas, diárias, em todos os momentos, que não sobra tempo para dizermos que não temos o que fazer. Ah, me aposentei agora. Agora é que tá bom, porque agora é que sobra um pouco mais de tempo. Embora o corpo mais cansado, que é natural. Então, o que está faltando neste momento na sociedade é o Evangelho de Jesus. Não sabermos os ensinamentos decorados, repetir versículos, não é isso. Isso é bom, é útil, mas praticá-los. Aprender os ensinamentos e praticá-los. Essa é a importância maior. E o Natan continua a perguntar a Jesus naquela praça, onde muitos ouviam aquela conversa, e o criminoso insensível não deve ser justiçado? E Jesus lhe responde: justiçar não significa punir. Revidar com o mal que foi feito. Tripudiar sobre as suas misérias e ulcerações morais. Justiçar deve ser, antes de tudo,
propiciar a oportunidade de reparação, de educação daquele equivocado, daquele rebelde para a vida digna. Um exemplo belíssimo é o de Judas, junto a Jesus. Se nós observarmos, quando Jesus aceita, convida e traz Judas para perto de si, quantas oportunidades Jesus lhe deu para que ele se modificasse, para que ele se tornasse um ser mais, não vou dizer bondoso, mas ele trazia tantas dificuldades íntimas, mas até o final a pessoa diz, mas talvez fosse a missão. Espera lá, Jesus também ensinou. O escândalo é necessário, mas ai de por quem vem o escândalo. Até no momento final, quando Judas aproxima-se de Jesus, ele se dirige a Judas assim, amigo, aqui vens. É belíssimo, ele sabia quem era Judas, mas momento nenhum ele deixou de dar a oportunidade da renovação para Judas. E o Natan continua, não será justo então, segundo o teu código, matar legalmente aquele que mata? Cobrar olho por olho e dente por dente aquele que desgraçou outrem, roubou-lhe a vida, dilapidou o patrimônio alheio? A lei do olho por olho e dente por dente. Mas não é essa a lei que Jesus agora está nos trazendo. Ele está trazendo a lei do amor, a era do amor. E Jesus diz, a lei de amor procede do Pai, que é a causa primeira de todas as coisas, que estabelece o equilíbrio nas leis naturais como regra de felicidade e de ordem no cosmos. Punir é reagir com ódio. Cobrar erro com vingança é ser pior que o delinquente. Pois que este é infeliz, enquanto o juiz, em nome da sociedade, graças ao conhecimento que possui, deve ser sadio emocionalmente e equilibrado nas suas decisões. Agora, Jesus está nos trazendo a lei do amor. Somente o ódio é vingador. E o Natan continua a lhe perguntar, será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? Jesus diz, não chegaremos a tanto. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade. Assim como o doente portador de contágio também precisa ser afastado. Assim como neste momento de pandemia, temos que ter o isolamento necessário. Tudo perfeito, tudo com equilíbrio. O amor reabilita moralmente o caído. Nós sabemos que quando erramos, primeiro precisamos reconhecer o nosso erro. Depois nós precisamos nos desculpar pelo ato cometido. Mas não para aí. Nós temos que reparar também. Eu gosto de trazer o exemplo, se eu, no momento de loucura, eu queimo a casa de um vizinho, por exemplo, não basta daqui a pouco eu me arrepender, pedir desculpas, eu vou ter que reparar o mal que eu fiz. Assim é a lei divina para conosco. Só que a lei divina é lei de amor. E nós vamos reparar sempre pelo amor. E o perdão deverá ser sempre e constante, seja qual for o erro, pergunta Natan. E Jesus responde, o dever é perdoar 70 vezes 7 vezes. Cada erro da criatura. Sabemos, mas vamos praticar. É fácil perdoar? Esquecer, nós já temos certeza que não conseguimos esquecer, porque está na nossa memória física. Então, nós não esqueceremos o mal que nos fazem, mas nós podemos mudar os sentimentos que nós sentimos em relação àquele que nos agrediu, àquele que nos prejudicou. Natan, então, meneou a cabeça de uma forma arrogante, bateu as sandálias no solo, levantando o pó e retirou-se, reclamando, sem querer entender a preciosa lição de amor. Mas Jesus se manteve tranquilo.
como se nada estivesse acontecendo, mantendo o mesmo tom de bondade na voz, e arrematou: o amor, em qualquer expressão, é a presença do Pai Criador, sustentando a vida e dignificando as suas criaturas. Um dia triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. Meus amigos, é muito bom. Fica a sugestão para nós lermos esse capítulo minuciosamente, refletirmos. Ele é rico, ele é bonito, mas já que nós trouxemos essa passagem, quando Jesus fala à mulher samaritana sobre essa fonte interior de amor, nós gostaríamos de recordar uma parábola que de vez em quando nós contamos nos nossos estudos, que Joana trouxe no momento, está no livro A Veneranda Joana, que ela fala para Divaldo Franco, no momento de dificuldade que ele estava passando. E ele estava muito triste, alguma coisa havia acontecido, ele estava se sentindo magoado. Ela diz: Divaldo, vou te contar uma história. Presta atenção. Existia uma fonte, no meio de um bosque, uma pequenina fonte. E um dia, uns pássaros ali pousaram e beberam daquela água. A fonte ficou muito satisfeita em ser útil e pediu às forças da natureza que ela pudesse ser um pouco mais útil. Aí veio a chuva, e a fonte cresceu mais um pouco e se transformou num pequeno córrego. Agora, ela podia também regar as raízes das árvores ali próximas, além dos outros animais virem saciar a sede. E agora aquele riacho ficou tão feliz que pediu também não, continuou a pedir, melhor falando, às forças na natureza que ele pudesse ser cada vez mais útil. E deram mais chuvas, e aquele pequeno córrego foi se transformando num pequeno riacho, e daqui a pouco outros pequenos riachos iam se juntando a ele, foi se transformando num rio, um belo rio. Ia carregando consigo as pedras, todas aquelas dificuldades que ele ia encontrando no seu percurso. Mas um dia apareceu uma enorme pedra. E aquele pequeno rio ainda teve que parar e fazer. Contornar, passar por baixo, não era a solução. Ele precisava crescer. Então ele parou, aumentou o volume de suas águas e conseguiu ultrapassar aquela pedra. E assim ele foi caminhando não, né? O rio não vai caminhando, vai navegando ali por aquele bosque, encontrando outros até chegar na sua destinação, que era o oceano. E ela pergunta: entendeu, meu amigo? Ele diz: mais ou menos. Vai ser assim, as pessoas, antes de nascer, fazem uma programação e pedem a orientação dos seus benfeitores amados, para que tenha suas dificuldades, para que vença os seus sentimentos desequilibrados, quer melhorar, quer educar os seus sentimentos, quer ser útil. E as dificuldades na vida vão aparecendo de várias maneiras. E você pediu isso. E as dificuldades estão aumentando. O momento agora é de você crescer. Pare, se avolume e permita que o amor possa jorrar sempre na sua existência. Assim para todos nós. Que esse amor divino inunde o nosso ser. Que nesse período que se convencionou comemorar o aniversário de Jesus, nos preparemos para essa data de uma maneira diferente. Não tanto a preocupação da comida, do presente, das coisas exteriores. Vamos permitir que ele nasça dentro de nós. Vamos permitir que essa fonte cresça e possa jorrar. Que a nossa caminhada possa ser um rastro de luz para nós próprios, mas principalmente para os outros, que são nossos irmãos em Deus. Muita paz, meus queridos. Que Deus nos envolva nesse momento. Nos cabe fazer a prece de encerramento, não é, meus queridos? Então vamos fazer.
Vamos imaginar a figura luminosa de Jesus. Como é belo esse mestre de nossas vidas. Quem sabe podemos imaginá-lo às margens do lago de Cafarnaum, ali em Cafarnaum, no lago de Genezaré. Quem sabe ele caminha serenamente e nós vamos nos aproximando dele com esperança, com confiança. Ele abre os braços e nós nos aproximamos e ele nos retém no seu regaço amigo. E vamos tendo a coragem de lhe dizer: Senhor Jesus, te agradecemos pela oportunidade da vida. Te agradecemos, Senhor, por tudo que temos, pelo ar que respiramos, pelos raios do sol que nos envolvem, pelos amigos que nos ajudam, pelos amados que tanto contribuem na nossa caminhada. Obrigada, Jesus. Confiamos em Ti e te pedimos por aqueles que ainda não te descobriram. Ajuda-os, Senhor. Tenha piedade. Sabemos que tens, mas cada vez maior, Jesus. Por aqueles que não sabem a beleza do amor, que não entendem a beleza do amor, que não vivem realmente para o amor divino. Ajuda-nos a descobri-lo em nós próprios, Jesus. Ajuda-nos a desenvolver esse amor para que possamos ser filhos mais dignos desse Pai amoroso, misericordioso, bom, justo. Ó Jesus, que tuas bênçãos caiam sobre toda a humanidade neste momento, alcançando aqueles que estão nos hospitais ou nos seus lares em leitos de dor, aqueles que padecem dores morais. Ajuda-nos, Senhor. Tenha piedade desta humanidade ainda tão sofredora e ajuda-nos a ajudar em teu nome. Que assim seja, agora e sempre, em nome de Deus. Nós agradecemos mais uma vez a presença da nossa querida Norma, pela bela mensagem da noite de hoje, e convidamos a todos aqueles que nos acompanham todas as quintas-feiras à noite para estar conosco na semana que vem em mais um estudo, em mais uma oportunidade de lembrarmos da mensagem de Jesus. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima semana. Obrigada, Norma. Eu que agradeço.